Tudo bem? Eu me chamo Marco Aurélio Rocha Duarte, sou técnico da Assistência Técnica Gerencial do Senar e eu vim aqui para mostrar para vocês o trabalho que a gente está fazendo de implantação de uma forrageira que tem feito muito sucesso no Brasil e que está trazendo grandes resultados. A bovinocultura de leite, dentro da perspectiva produtiva, tem alguns gargalos muito importantes que a gente, como técnico e produtor, precisam observar, que são a alimentação. E geralmente está alinhado com o custo de produção. O alimento do animal sempre é muito caro. Então, quando se fala na bovinocultura de leite, o custo com alimentação ela varia de 20% a 70%, dependendo do sistema de produção. E na propriedade na qual nós estamos fazendo esse trabalho, a gente percebeu que a qualidade da forragem que ele fornecia para o seu rebanho e o custo adicional com o concentrado estava muito alto. E a ideia então foi implantar um capim de qualidade, implantar uma capineira que vai dar um volume maior para podermos fazer uma redução considerável daqui para frente e assim o produtor ter melhores resultados econômicos dentro da atividade leiteira. A forrageira que a gente escolheu aqui foi baseado na qualidade e a produtividade por área. E a gente escolheu por implantar o BRS Capiaçu e o BRS Curumim. O primeiro passo que você precisa fazer é a análise do seu solo para você fazer a correção do solo, com o uso de calcário. E aí a análise de solo que vai mostrar a quantidade de calcário que o seu solo vai precisar. Mas no geral, a planta ela precisa que o pH esteja entre 5,5 e você tem que reduzir bastante, se for o caso, a incidência do alumínio. E isso a gente vai conseguir fazer com calcário ou com o uso do cal virgem, do cal agrícola. A preparação do solo, depois que você fez a análise, você corrigiu, aí você tem que trabalhar para diminuir a incidência de ervas daninhas. Como é que a gente faz a diminuição dessas ervas daninhas? Primeiro, a gente costuma fazer a aração e gradagem. Você vai fazer a reviração do solo para que, a princípio, você mate aquelas ervas invasoras que vão estar lá e, posteriormente, você possa fazer um lançamento de um pré-emergente para que as sementes que estiverem naquele solo, elas não brotem. Isso vai facilitar muito na questão do crescimento do seu pasto. Então, preparo do solo, análise de solo, correção do solo, aração, gradagem e combate às ervas daninhas. Como é que a gente prepara a muda? Como é que a gente escolhe que tipo de muda que nós vamos utilizar? Na agricultura, na pecuária de leite, a gente sempre tem que estar com a visão nos custos. Então, a orientação que tem mais surtido resultados dentro da propriedade que eu tenho atendido é de nós fazermos um mudário. Como é que funciona isso? Você vai adquirir uma certa quantidade de mudas com algum fornecedor e essas mudas você vai plantar elas em um ambiente da qual você vai produzir a sua muda. A partir dali que você vai começar a plantar os seus pastos, os seus piquetes. Mas o que sai mais barato, o que é mais rápido, é você fazer o sulco com o trator e de metro em metro ou de 80 por 80 você vai plantar as suas mudas. A muda que você escolheu, se é o tolete, se é a vara, se é a muda já germinada, aí você vai plantar. Você faz o sulco de 80 por 80, a linha de 80 centímetros e na hora de colocar as mudas você vai medindo. Você, produtor, então, se preocupou em produzir uma capineira, um pasto de alta qualidade para fornecer um alimento de melhor qualidade para o seu rebanho, esperando que ele converta isso em produção, no caso aqui leite. Só que se você não levar em consideração a necessidade da planta, do tempo que ela é pastejada, do tempo de descanso até ser pastejado novamente, você começa a fazer a degradação da pastagem. Então, qual que é a recomendação quando se planta um pasto de alta qualidade? É você dividir em piquetes. Por quê? Porque cada piquete
vai ter um período certo dos animais pastejarem ali. Então a gente dividiu em vários piquetes, com um corredor no meio, piquete para a direita e para a esquerda. Então cada dia os animais vão pastejar num desses piquetes, porque eu vou dar maior condições para o animal absorver cada pasto. Quando eu tiro ele de lá, o animal só volta ali quando o capim estiver na altura correta. Para o capim BRS curumim, o ideal é que os animais entrem quando o capim esteja com 80 centímetros de altura, porque aí você vai ter uma excelente qualidade de capim, de nutrientes, vai estar em torno de 18 a 22% de proteína, e você vai ter um maior volume de forragem. E a hora de retirar esses animais do pastejo é quando ele está perto de 20 centímetros de altura. Você fazendo esse manejo, você otimiza a qualidade e otimiza o crescimento do capim, dando total condições dele se regenerar. Então, a cada pastejo que você faz, você precisa de adubar. Essa adubação vai dar qualidade suficiente do capim se regenerar. Então essa recomendação ela é aplicável na época da chuva ou se você tiver um sistema de irrigação do seu pastejo. O ideal é você procurar um técnico que ele vai ver a disponibilidade de água, ele vai ver o perfil do seu solo, ele vai ver a disponibilidade da geografia do seu terreno. Tudo isso influencia que tipo de sistema de irrigação que você vai utilizar. No caso desse produtor que tem um pasto plano, aqui a gente optou, e ele tem água suficiente, por usar a aspersão. Ele consegue irrigar de 2 a 4 piquetes por vez. E isso faz com que o custo de energia, o uso da água seja otimizado. Então, qual que é a estratégia que a gente utilizou para minimizar o problema de diarreia por falta de fibra alimentar? Nós plantamos o BRS capiaçu. Esse que é um capim de corte que também tem se mostrado uma grande opção para produtor de leite. E eu começo a equilibrar a dieta do rebanho, acrescentando um pouco do capiaçu no coxo para os animais, para ajudar na flora intestinal. Mas ainda assim, fornecendo o curumim com alto valor proteico, o capiaçu para equilíbrio das fibras alimentares, ainda assim eu tenho que continuar dando um sal de qualidade e contemplar com a energia. E aí hoje em dia nós temos a ração específica para animais de lactação, então é mais fácil e mais econômico a gente fornecer a ração balanceada de 20, 22%, dependendo do nível de produção dos seus animais. O pastejo no curumim, animais cruzados, eles chegam a aumentar a produtividade em até 12,5%. E esse foi o resultado que nós encontramos aqui na propriedade do White. Inclusive, na primeira pastagem que eles fizeram do capim BRS curumim, os animais aumentaram em quase 30%, porque era uma época difícil, com pouca alimentação, e a gente conseguiu implantar o curumim, e aí a gente teve um boom de produtividade no rebanho dele.